todos. Estamos dando início a mais essa atividade, a primeira do mês de julho. Antes da gente entrar no nosso tema, eu convido a todos para que façamos uma prece. Mentalizemos o nosso Mestre Jesus, Deus nosso Pai, agradecendo por mais essa oportunidade, por mais esta noite, que nos foi concedido de estarmos aqui, mais uma vez reunidos, em nome do nosso Mestre Jesus, que possamos sentir a sua energia, o seu amor, a envolver cada um de nós, os teus propósitos que estão aqui apostos, que possam vir em nosso auxílio também para nos inspirar, nos ajudar, para que possamos encontrar as melhores palavras na noite, para melhor compreensão daquilo que vamos estudar, que vamos ler esta noite, e que todos nós possamos sair daqui compreendendo um pouco mais essa doutrina maravilhosa, que é a continuidade dos ensinamentos do nosso Mestre Jesus. Divino Mestre Jesus, pedimos a vossa permissão para o início de mais essa atividade. Ser conosco, que assim seja. O que nós escolhemos para a noite de hoje está no livro Fonte Viva, é a lição número 16, para quem tem o livro, né? Não te perturbes, psicografia Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. O tema é muito propício, não te perturbes. Quantas vezes a gente se perturba por pequeninas coisas? Uma pessoa que às vezes nos direciona um olhar, uma palavra, uma bronca do chefe, um problema no trânsito. São coisas que, quando as pessoas se viram contra a gente fica meio perturbado, né? Muitas pessoas no nosso mundo são como caminhões de lixo. Elas andam nervosas, bravas, cheias de ódio, querendo descarregar tudo isso em cima da gente. O que a gente deve fazer? É não pegar o lixo, né? Entre aspas, o lixo delas, né? Não devemos nos abalar por causa que elas não estão bem. Se elas não estão bem, nós também temos que não estar bem, necessariamente, né? Nós temos que passar por cima disso tudo. Então nós não podemos deixar que elas nos estraguem o nosso dia. É nessa linha de raciocínio que o texto de Emmanuel, hoje, quer nos conduzir das dificuldades da vida que todos nós temos, dos problemas da vida que todos nós temos. E Emmanuel, ele busca nos objetos, nas coisas da natureza, nas coisas que nós precisamos, como exemplo para ensinamento para todos nós. E como de costume, né, Emmanuel sempre começa as suas lições com uma frase bíblica, e essa não é diferente. Ele diz assim: e o mandamento que era para a vida, achei eu que me era para a morte. Isso está em Paulo, Romanos, capítulo 7, versículo 10. Essa frase de Paulo, ele achava que os ensinamentos de Jesus eram ruins, né? Achei eu que me era para a morte. Então ele achava que os ensinamentos de Jesus eram para a morte. E ele, naquele dia fatídico, né? Onde ele recebe aquele esplendor, aquela luz forte, o cavalo joga ele a caminho de Damasco, e ele ouve aquela voz, né? Saulo, 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 por que me persegues? E quem diz isso a ele era Jesus, né? A partir dali, ele começa a se transformar. Por quê? Porque ele foi um grande perseguidor dos cristãos. Ele mandou matar, ele mandou prender, ele judiou dos cristãos. E a partir dali, ele começa a tomar uma outra atitude, um despertar. Ele começa a observar o que é certo e o que é errado. E é nessa frase que Emmanuel
começa também a discorrer o texto nas dificuldades da vida, porque Paulo, depois desses acontecimentos, que ele começa a trabalhar em prol dos cristãos, ele passa por muitas dificuldades, ele passa por muitas situações embaraçosas. Então ele, que escreveu várias cartas paulinas, não foi fácil para ele, ficou preso, foi açoitado, foi judiado, e se eu não me engano, no livro Paulo Estevão, ele morre decapitado no cemitério. Então, se não me falha a memória, quem leu o livro me ajuda, né? Mas se eu não me engano, ele é decapitado, sim. Ele é decapitado no cemitério, né? Ele é decapitado. Então, Paulo, também, com suas cartas paulinas, nos traz bastante ensinamento. E Emmanuel sempre usa algumas frases da Bíblia para trazer isso de ensinamento para nós. E essa daqui, ele está pegando essa frase de Paulo. Vamos ao ensinamento, ao texto de Emmanuel. Se perguntássemos ao grão de trigo que opinião alimenta acerca do moinho, naturalmente responderia que dentro dele encontra a casa de tortura em que se aflige e sofre. No entanto, é de lá que ele se ausenta aprimorado para a glória do pão na subsistência do mundo. Então, se a gente pudesse perguntar para o moinho, né? O grão de trigo, né? Se ele pudesse nos falar qual é o sentimento dele em relação ao moinho, fala, poxa, esse cara é ruim para mim, né? Me atormenta, me mói, me judia, mas só depois disso que ele sai dali o trigo moído, né? Que ele é a glória do pão para as pessoas, né? Para a subsistência do mundo. Se indagássemos da madeira com respeito ao serrote, informaria que nele identifica algoz é alguém cruel, né, desumano, de todos os momentos, a dilacerar-lhe as entranhas. Todavia, sob o patrocínio do suposto verdugo, né, do suposto carrasco, face delicada e útil, para servir em atividades sempre mais nobres. Então, a madeira bruta, se ela pudesse responder com relação ao serrote, ela falaria, poxa, é desumano, só querem judiar, só querem maltratar, né? Mas depois de judiada, ela se transforma numa mobília útil para quem precisa dela. Se consultarmos a pedra com alusão ao buril, o buril é instrumento com ponta de aço para cortar e gravar metal, lavrar a pedra. Tudo isso aqui eu achei no dicionário, esse significado, tá, gente? Certo esclarecerá que descobriu nele o detestável perseguidor de sua tranquilidade, aferi-la desapiedado dia e noite. Entretanto, é dos golpes dele que se eleva aos tesouros terrestres, aperfeiçoada e brilhante. Então, a pedra também, se ela pudesse responder, iria dizer que o buril é lá o seu algoz, o seu carrasco, que judia dela. Mas somente depois de judiar é que ela se transforma em uma pedra brilhante. E Emmanuel nos diz assim a alma, assim a luta. O que é a alma? A alma somos nós. Enquanto aqui encarnados, nós somos alma. Espírito, perispírito e esse corpo. Então, assim a alma, assim somos nós, assim a luta. Nós temos que passar no nosso dia a dia pelas mesmas dificuldades que o moinho, que o trigo, que a madeira, que a pedra. Então nós passamos por todos esses dissabores, porque nós somos almas, estamos aqui nesse mundo, mundos de prova e expiação, para passar por todas essas dificuldades também. Para quê? Para ressurgir lá na frente
algo melhor, algo transformado. Agora Emmanuel vai falar um pouco sobre o nosso corpo humano. Ele diz assim: peçamos o parecer do homem quanto à carne e pronunciará, talvez, impropriedades mil. Ouçamo-lo sobre a dor e registraremos velhos disparates verbais. Solicitemos-lhes que se externe com referência à dificuldade e derramará fel. Fel é mau humor, ódio, azedume e pranto. Então nós também, no nosso corpo, sabemos reclamar muito. Aliás, nós reclamamos demais, né? Nós reclamamos de tudo. A gente reclama do frio, a gente reclama do calor, a gente reclama da dor, a gente reclama porque tem, a gente reclama porque não tem, a gente reclama porque tem emprego, porque perdeu o emprego. Então a gente reclama de tudo. Faz parte de nós essa reclamação. Mas todos nós vamos passar por todas as situações para que nós possamos crescer espiritualmente. E Emmanuel diz assim: contudo, é imperioso reconhecer que do corpo disciplinado, onde há disciplina, do sofrimento purificador e do obstáculo asfixiante, o espírito ressurge sempre mais aformoseado, mais robusto, mais esclarecido para a imortalidade. Então nós precisamos entender que tudo isso faz parte da nossa vida, dos planos superiores, dos espíritos superiores, que nos conduzem, né, o que nos ajudam a conduzir nessa escolha, para que nós possamos cada vez mais sair melhor, sair mais forte, mais bonito, mais robusto, mais esclarecido. É a nossa preparação para a vida futura, para as coisas que nós precisamos fazer lá na frente, né? Então, dores, tristezas, decepções fazem parte da nossa vida para que nós possamos cada vez mais crescer. E Emmanuel diz assim: não te perturbes, pois, diante da luta e observa. Aliás, isso é o que menos a gente faz. A gente só sabe reclamar das coisas que acontecem com a gente. Mas a gente não é capaz, muitas vezes, de falar assim: determinada coisa aconteceu comigo. Por que será que aconteceu? O que a gente faz? Nossa, mas que injustiça. Eu sou uma pessoa tão boa, eu fazia tudo direitinho, eu sempre fui honesto, trabalhei direito. Por que isso teve que acontecer comigo? Então, essas coisas a gente não observa. Se aconteceu, alguma coisa a gente fez, ou nesta encarnação, ou em alguma outra encarnação, para estar passando por esta situação. Mas a gente não olha com esses olhos. Por isso que Emmanuel diz, né? Não te perturbes, pois, diante da luta. E observa, nós precisamos aprender a observar. Por que determinadas coisas acontecem na nossa vida? E em outras pessoas falam assim: poxa, mas ele passou pela mesma situação e não aconteceu igual aconteceu comigo. Comigo parece que foi pior ou melhor, não sabemos, mas cada um precisa passar de acordo com o seu merecimento, de acordo com a sua necessidade. E Emmanuel ainda nos diz: o que te parece derrota, muitas vezes é vitória. E o que se te afigura em favor da tua morte é contribuição para o teu engrandecimento na vida eterna. Então, o que nos parece derrota, para nós é vitória. Quantas coisas nós aprendemos com os nossos erros? A gente volta e olha o nosso passado, as coisas que nós fizemos de errado, e a gente fala assim: puxa vida, eu errei. Eu queria ter a experiência lá atrás que eu tenho hoje, para mim não fazer aquelas coisas erradas que eu fiz lá atrás. Quantas coisas a gente não aprende
com os erros dos outros. A gente vê uma pessoa xingar uma outra pessoa na rua, no trânsito, não importa. Você gosta que se faça isso para você? Não. Então não faça para o outro aquilo que você não gostaria que fizesse para você. Então nós aprendemos muito também com os nossos erros e com os erros dos outros. E algumas coisas que acontecem nas nossas vidas que parecem ruins são para provar as nossas condições. Será que nós temos condições de suportar determinadas situações? Às vezes a gente nem precisa passar por aquela prova, por aquela coisa ruim, mas a gente passa para saber qual é a nossa força, qual é a nossa fé, vamos chamar assim, né? Para nós passarmos por aquela dificuldade. Tudo na vida passa. As coisas boas, as coisas ruins, tudo passa. É que as coisas boas, muitas vezes, elas passam assim, tão rápido, e a gente nem percebe, porque são prazerosas, são gostosas, então a gente nem percebe. Já as coisas ruins, normalmente, é muito demorado. Às vezes, a gente fala assim, né? Quando você está num momento de aflição, de angústia, 5 minutos, parece que passou 1 hora. Você olha no relógio, poxa, mas você passou 5 minutos. E você está num lugar prazeroso, numa festa, tudo agradável. Você olha no relógio, passou lá 2, 3 horas. É muito rápido. Então as coisas prazerosas passam rápido. E as coisas ruins, muitas vezes, demoram para passar. Por quê? Porque nós estamos sentindo aquela aflição. Mas de uma coisa certa, tudo vai passar. Nós estamos aqui nesse plano, nós teremos momentos bons e momentos ruins. Eu encontrei aqui uma história, que talvez você já conheça, que fala exatamente isso, que tudo na vida passa. Vou ler ela rapidinho. Tudo passa. Era uma vez um rei que disse aos seus sábios da corte: estou fazendo um anel e quero guardar oculto dentro dele alguma mensagem que possa me ajudar em momento de desespero total. Tem que ser uma mensagem pequena, de maneira que caiba sobre o diamante do anel. O rei tinha um criado idoso que também havia sido criado de seu pai. A mãe do rei morreu logo e este criado cuidou dele. Portanto, o tratava como se fosse da família. O rei resolveu consultar este criado e o mesmo lhe disse: não sou sábio, mas conheço uma mensagem que recebi de um místico em determinada ocasião. O criado a escreveu em um papel diminuto, o dobrou e o entregou ao rei e disse: não o leia, mantenha-o escondido no anel. Só abra quando tudo mais tiver fracassado, quando não encontrar mais saída para a solução. Esse momento não tardou a chegar. O país foi invadido e o rei perdeu o reino. Estava fugindo em seu cavalo para salvar a sua vida e seus inimigos o perseguiam. Estava só e os seus perseguidores eram muitos. Chegou a um lugar onde o caminho acabava. Não havia saída. Em frente havia um precipício e um profundo vale. Cair ali seria o fim. E não podia voltar, porque o inimigo lhe fechava o caminho. Não podia ir em frente e não havia nenhum outro caminho, só tinha aquele. Logo se lembrou do anel, ele o abriu, tirou o papel e ali encontrou uma pequena mensagem tremendamente valiosa. Dizia simplesmente: isto também passará. Enquanto lia, sentiu que caía sobre ele um grande silêncio. Os inimigos que o perseguiam deviam ter se perdido no bosque ou deviam ter errado o caminho, mas
Mas o certo é que, pouco a pouco, deixou de escutar o trote dos cavalos. O rei sentiu-se profundamente agradecido ao criado. Aquelas palavras haviam sido milagrosas. Dobrou o papel, voltou a colocá-lo no anel, reuniu-se aos seus exércitos e reconquistou o rei. Aqui cabe um pequeno comentário. Esse rei, quando ele se viu perdido, que não tinha mais por onde correr, ele leu esse texto, essa frase: isto também passará. Aí ele silencia, se volta para si, começa a pensar, e aí ele começa a sentir o quê? A paz. É assim que nós deveríamos fazer também nos nossos momentos de angústia, nos nossos momentos de tristeza. Elevar o nosso pensamento, fazer uma prece. Com certeza nós vamos encontrar o auxílio do nosso Mestre Jesus, dos seus propósitos, que vem em nosso socorro, vem em nosso auxílio. Mas na maioria das vezes a gente se desespera. E a gente faz exatamente o contrário do que o Emmanuel nos diz, para observar. A gente faz o contrário, a gente se desespera, esbraveja, xinga, e a gente esquece que a gente tem que fazer uma prece. Então vamos continuar com a história. E no dia seguinte, em que entrava de novo vitorioso na capital, houve uma grande celebração com música, baile, mais baile, né? E ele sentia muito orgulhoso de si mesmo. O criado que estava ao seu lado lhe disse: este momento também é adequado. Volte a olhar a mensagem. O que quer dizer? Disse o rei, né? Perguntou o rei. Agora estou vitorioso? As pessoas celebram minha volta. Não estou desesperado. Não me encontro em uma situação sem saída. Escute, disse o criado, esta mensagem não é só para situações desesperadas. Também é para situações prazerosas. Não é só para quando estiver derrotado. É também para quando se sentir vitorioso. Não é só para quando for o último. É também para quando for o primeiro. O rei abriu o anel e leu a mensagem. Isto também passará. E novamente sentiu a mesma paz, o mesmo silêncio, em meio à multidão que comemorava e dançava, mas o orgulho, o erro, haviam desaparecido. Então nós também, muitas vezes, quando a gente consegue determinadas coisas, a gente se esquece do quê? De agradecer. A gente se esquece de também entrar naquele momento em silêncio, com o nosso pensamento a Deus, né? E agradecer pela dádiva que recebemos, por qualquer situação que a gente tenha passado de dificuldade e a gente conseguiu vencer tudo aquilo. É exatamente isso que o texto quer nos dizer. Nós precisamos ter equilíbrio. Para os momentos ruins, aprendemos a entender o nosso Pai Celestial, que não nos pune, simplesmente nos educa. Nós não punimos nossos filhos, nós educamos os nossos filhos. Ninguém quer o filho ruim ou fazendo coisas erradas. Nós queremos os nossos filhos sempre trilhando no caminho do bem. Assim também é o nosso Pai Celestial, assim também é Deus, que também não nos pune, simplesmente nos corrige. Nós nos punimos, nós nos premiamos. Se alguma coisa está acontecendo de ruim com a gente, é fruto do nosso passado, como nós já dissemos. Então, o rei conseguiu terminar de compreender a mensagem, havia se iluminado. Então o criado lhe disse: lembre-se que tudo passa. Nenhuma coisa, nem nenhuma emoção são permanentes. Como dia e noite, há momentos de alegria e momentos de tristeza. Aceite-os como parte da dualidade da natureza, porque são a própria natureza das coisas.
Então temos momentos de alegria, momentos de tristeza, faz parte da nossa vida, como o próprio texto diz. O importante é a gente se iluminar. É importante a gente entender porque determinadas coisas estão nos acontecendo. Isso que é importante. Então, concluindo, nós vivemos num mundo de provas e expiações. Portanto, a felicidade plena nós não encontraremos aqui. Eu queria tanto ter tudo certinho, viver um mundo melhor. Faça para obedecer. Cresça para que você possa se reencarnar num mundo mais evoluído que esse nosso. Esse mundo pertence à nossa condição. Nós estamos nesse estágio evolutivo. Então nós temos que crescer para merecer um mundo melhor que esse. Teremos momentos de alegria, momentos de tristeza, que fazem parte da nossa condição espiritual. Disse Jesus, está em João, capítulo 16, versículo 33. No mundo tereis aflições. Quem de nós não tem, né? Eu, porém, venci o mundo. E comigo também vencereis. Então, todos nós temos aflições? Temos. Mas se nós aprendermos a ensinar às outras pessoas os ensinamentos que Jesus nos trazem e nós também seguirmos esses ensinamentos, assim como ele venceu o mundo, nós também vamos vencer. Por isso que Jesus diz, né? Eu venci o mundo e comigo, com Jesus, também nós venceremos. E como disse Emmanuel, não te perturbes, lute. Se não puder fazer tudo, faça tudo que puder. Nós vamos poder resolver o problema do mundo? Com certeza não. Mas será que nós conseguimos resolver o problema de algumas pessoas que estão à nossa volta? Ou de uma pessoa? Já está bom demais. Dá para fazer tudo? Não. Mas alguma coisa eu consigo fazer. Então nós vamos fazer. Bem, era isso que eu tinha para passar na noite de hoje, né? O texto Não Te Perturbes. Nós vamos para os passes. Eu não sei, alguém vai querer receber os passes presenciais? Alguém vai querer? Ronaldo, não? João? Sim? Não? Então, nós faremos os passes coletivos, como de costume. Então, eu convido a todos, mais uma vez, a mentalizarmos o nosso Mestre Jesus, Deus nosso Pai, agora agradecendo por mais essa oportunidade, esse banquete espiritual que recebemos, as inspirações vindas dos seus propósitos, que nos auxiliaram muito nas palavras desta noite. Obrigado, Senhor. Permitir, Senhor, que os teus propósitos possam continuar nos ajudando, que possam visitar todos os nomes que se encontram nas nossas listas de preces, nos hospitais, nos lares, aonde se encontram pessoas acamadas, doentes do corpo, outros doentes do espírito, que cada um possa receber o refrigério para as suas dores. A todos nós aqui que nos encontramos, em nome do Mestre, que possamos neste momento mentalizar as suas mãos sobre as nossas cabeças, direcionando para todos nós suas energias, que essas energias possam adentrar sobre o nosso corpo, que possam nos dar a força necessária, a força material, a força espiritual, para que nós possamos cada vez mais caminharmos com passos firmes
caminharmos para ajudarmos todos aqueles que compartilham conosco a presente jornada, e que todos nós possamos nos entreajudar uns aos outros, de acordo com a fraqueza ou fortaleza de cada um. Mestre Jesus, pedimos a vossa permissão para encerrarmos mais esta reunião da noite. Derrame sobre todos nós as vossas bênçãos, envolva todos nós a vossa paz, hoje e sempre. Que assim seja.